Leitura do livro A Presença, Desvendando Questões Celestiais, do autor Bill Johnson. Iremos ler dedicatória, agradecimento, reconhecimento, prefácio e introdução. Dedicatória. Dedico a presença à doutora Heidi Baker, da Iris Ministério Internacional. Sei que não é muito comum dedicar um livro à mesma pessoa que escreveu o prefácio, mas devo fazer isso neste caso. Heidi Baker é uma das pessoas mais notáveis que já conheci. Sua habilidade de doar-se aos mais pobres dos pobres e aos mais necessitados dos necessitados faz com que ela se destaque dentro de um mundo de ministérios que clamam por sucesso, apelando para os que têm sucesso. Felizmente, existe um número crescente de pessoas que seguem o padrão de Heidi, tem exemplificado ao redor do mundo. Elas merecem nosso amor e apoio, mas a singularidade de Heidi vem de sua habilidade de servir também aos mais ricos dos ricos, sem as segundas intenções de querer o que eles têm para o ministério dela. E isso ela faz com mais uma qualidade extremamente rara. Não os envergonham por seu sucesso. Ao contrário, ela celebra isso. Antes de conhecer Heidi, eu teria dito algo assim: no mundo perfeito, haveria uma pessoa que incorporaria as vidas de Madre Teresa de Calcutá e Kathryn Kuhlman. Ao longo dos anos, tenho notado que Heidi possui os mesmos frutos destas duas gigantes da história da igreja. Ela vive com medidas iguais de compaixão e de poder. Pelo visto, este tem se tornado um mundo mais perfeito do que eu originalmente havia pensado ser possível. Eu tenho tido o incrível privilégio de servir ao lado de Roland e Heidi Baker em todo o mundo, inclusive em sua sede em Moçambique. Eles continuamente me impressionam. Uma das coisas que tenho testemunhado dia após dia, ano após ano, é que eles são os mesmos em particular e em público. Humildes, apaixonados e que honram aos outros. A paixão de Heidi pela presença de Deus em sua vida é o combustível pela qual ela é reconhecida e por essa razão dedico este livro a ela. Ela exemplifica o coração desta obra muito profundamente. O Ministério Iris hoje possui base em todo o mundo. Roland e Heidi vivem em Pemba, Moçambique. É claro, ela escreveu o prefácio sem saber para quem eu faria a dedicatória. Agradecimentos. Quero agradecer a Mary Beck e Michael Van Tinteren por fazerem parte da pesquisa necessária para este livro. Foi uma ajuda que não tem preço para mim. Christy e Sarah, o trabalho de vocês de juntar todos os meus manuscritos foi uma ajuda de valor inestimável. Judy Franklin, Pam e Dan, cada um de vocês teve o papel fundamental ao me ajudarem a revisar e a editar este projeto. Obrigado a todos. Reconhecimentos. Em A Presença, Bill Johnson desperta o nosso coração para nos aprofundarmos em Deus. Desafia nossa mente para abraçar o Espírito Santo com entendimento renovado e acende nosso espírito com uma paixão fervente por buscar e manter sua doce presença. As verdades e os testemunhos contidos nestas páginas inspiradas abrirão os olhos do seu entendimento a uma dimensão totalmente nova de rendição ao Espírito Santo. A Presença é uma leitura obrigatória para todo cristão que deseja amar e honrar a Jesus da forma como fomos criados para ser. Dr. Che A., pastor sênior da Igreja Rock, Pasadena, Califórnia, e chanceler internacional do Wagner Instituto. Um dos nossos maiores chamados é hospedar
a presença do Espírito Santo de Deus. Minha maior alegria e meu grande prazer nesta vida são ser como um abrigo onde a pomba do Espírito do Senhor possa se sentir em casa. Ao longo dos anos, tenho tido a honra de observar o Espírito Santo pairar sobre as diferentes igrejas, reuniões, cidades e nações. Porém, raramente vejo uma pessoa, um lugar ou um ministério se tornar um lugar de habitação sobre o qual Deus, do agora, constrói um ninho e não apenas paira, mas também pousa. Este livro é repleto de lições e histórias atuais de um homem de Deus chamado Bill Johnson e de um povo arriscado chamado Bethel Igreja. É uma honra recomendar as lições aprendidas por essa equipe, composta por pessoas que buscam ao Senhor. Junte-se a elas e seja alguém que hospeda a presença da pomba celestial. James W. Gould. O novo livro de Bill Jones, A Presença, é um livro muito importante sobre o assunto mais importante de todos, experimentar Deus. Eu li esse livro numa manhã e amei. Fiquei emocionado com as percepções pessoais de Bill, fui capturado por suas frases perspicazes e desafiado ao ler de novo sobre outros grandes filhos de Deus e suas experiências com ele. O objetivo desse livro é nos recalibrar, nos chamar de volta ao primeiro amor e nos lembrar de não permitir que coisas pequenas nos roubem o mais importante, o nosso relacionamento com Ele. Creio que este livro se tornará um devocional clássico para os nossos dias, assim como os escritos de André Murray foram para uma geração passada. Você não irá querer perder esta leitura. Então, compre e experimente Deus ao colocar em prática a sabedoria de um líder moderno na fé. Acredito que, se for permitido ler livros no céu, este estará na lista dos best-sellers e os críticos de outras gerações lhe dariam 5 estrelas. Seria, inclusive, recomendado pela Revista do Céu. Randy Clark. Apenas um punhado de homens possui a unção especial que Bill Johnson carrega para anunciar a presença de Deus. Tenho testemunhado em muitas ocasiões os milagres incríveis que resultam dessa porção da graça. Eu fui completamente absorvido e abençoado por cada página de seu novo livro, A Presença. Este livro ministrou ao meu coração sobre a presença de Deus como nenhum outro antes. As ondas da glória de Deus me impressionavam enquanto eu fui cativado pelas revelações de cada página. Nunca havia visto Moisés, nem Gideão, nem Davi dessa maneira. E essas revelações não paravam de surgir. Este será meu manual para este ano. Apenas posso dizer obrigado, Bill, e aplausos por esses tesouros aqui revelados. Para todos os crentes sedentos por mais da unção de Deus e por saber como administrá-la. Este livro é o que vocês estavam esperando. Maravilhoso, incrível, transformador de vida. Mahesh Chavda. Prefácio. O livro de Bill Jones, A Presença, é um dos livros mais poderosos que já li. Antes do fim do capítulo 1, eu estava quebrantada e me encontrava emocionada e clamando por mais da presença manifesta de Deus na minha vida. Fui devastada por uma forte sede de ser totalmente possuída pela glória de Deus e preenchida por um desejo renovado de ter minha vida reconhecida por sua presença. Os testemunhos dos encontros de Bill com Deus fizeram com que eu me lembrasse das minhas próprias experiências que transformaram a minha vida. Lembro-me de uma ocasião especialmente poderosa durante uma reunião em Toronto, no Canadá, em que eu fui tocada pelo Espírito Santo.
Meu amigo Randy estava pregando e durante sua mensagem eu fiquei tão desesperada pelo que ele falava que mesmo sem um convite para ir ao altar, eu corri até a frente e levantei meus braços para Jesus. Lembro-me de ouvir Randy dizendo que Deus queria saber se eu queria a nação de Moçambique. Quando eu respondi gritando um sim enfático, o Espírito Santo me quebrantou completamente e eu senti seu amor líquido pulsar através de mim como choques elétricos. Foi tão poderoso que eu pensei que poderia morrer. Eu não pude me mover, caminhar, nem falar por 7 dias e 7 noites. Tive que depender do corpo de Cristo para me ajudar com tudo. Durante aqueles dias, aprendi sobre minha total dependência, não só de Cristo, mas também de seu corpo. Eu sentia uma mão pesada e ungida descansar sobre o meu coração e um rio de amor fluindo sobre mim repetidamente. Eu nunca havia sentido um amor tão poderoso como aquele até aquela ocasião na minha vida. Depois eu soube, através do meu marido, que ninguém havia colocado as mãos sobre mim durante aqueles dias. Era o próprio Deus colocando seu ardente coração de amor apaixonado dentro de mim. Esse encontro mudou minha vida para sempre. E não me restou outra coisa a não ser levar o próprio coração e a presença de Jesus para as trevas deste mundo. Desde aquele dia, sempre procuro por portas abertas através das quais eu possa levar Jesus. Através do livro de Bill, o Senhor nos chama para um lugar de relacionamento íntimo onde iremos carregar sua glória diariamente. Creio que enquanto você lê este livro, Deus o levará para um lugar mais profundo de amor e abertura ao Espírito Santo e o atrairá a ter seus próprios grandes encontros sobrenaturais com Deus. Este livro o ensinará a reconhecer as portas abertas que Deus tem para você e a liberar o poder e a presença dele através da sua vida. Somos chamados para uma comunhão íntima com Ele, em que todas as coisas são possíveis para nós que cremos e que fomos criados para sermos parecidos com Ele. Ao reconhecermos que todos os milagres realizados por Jesus na terra foram feitos enquanto Jesus era um homem dependente de seu Pai Celestial, somos convidados a crer que nossas pequenas vidas podem ser usadas da mesma maneira para carregar a maravilhosa glória de Deus. A morte de Jesus na cruz tornou possível a vinda da humanidade para um lugar que havia sido escondido anteriormente, onde a espécie humana poderia carregar a própria presença de Deus e fazer tudo o que ele fez. Enquanto eu lia este livro, eu me sentia compelida a continuar insistindo mais, até que as mesmas coisas que Jesus fazia acontecessem na minha vida. Ao longo dos anos, enquanto escutava os ensinamentos de Bill, fui atraída a avançar para novas esferas de possibilidades e a crer que, através do poder do Espírito Santo, podemos ver coisas que nunca pensávamos ver. Desde que conheci Bill em 1997, tenho visto a vida e o poder de Deus fluírem nele de maneira poderosa. Quando estive em reuniões em que ele pregou, sempre experimentei a presença manifesta de Deus e fui atraída a níveis mais profundos de rendição. Observar a vida pessoal de Bill, de intimidade com o Senhor e de entrega total a Ele, tem sido uma grande inspiração para mim. Ele é uma das pessoas mais generosas que Roland e eu já conhecemos, além de sempre buscar capacitar outros a pairar nessas esferas do Espírito Santo. Bill pratica um estilo de vida de sede, intimidade e consciência constante da presença de Deus.
Eu recomendo altamente este livro a todo cristão que anseia ser inundado pelo Espírito Santo para que aprenda a viver uma vida centrada na presença. Jesus deseja habitar não somente em alguns, mas numa geração inteira que é corajosa, imbatível e que ama servir. São aqueles que estão dispostos a se render completamente ao seu imensurável e incessante amor. Creio que enquanto você lê este livro, Jesus ampliará sua capacidade de carregar a presença dele, acenderá o seu coração com paixão e o levará a novas esferas celestiais. Você se encontrará no lugar mais alto de rendição ao crer que também pode ser preenchido com a plenitude de Deus. Que você se torne morada eterna de Deus e voe alto em sua missão suprema de ser alguém que hospeda a presença do Rei da Glória. Eu estou quebrantada. Heidi Baker, PhD, diretora e fundadora da Iris Globe. Isso mesmo, terminou aqui. Vamos agora para a introdução. Nunca fui de escrever introduções longas em meus livros, até porque muitas pessoas não as leem. Outra razão é que prefiro colocar no corpo do livro a maior parte do que eu quero dizer. Mas, se há uma coisa para a qual eu gostaria de chamar sua atenção ao apresentar este livro a você, é Salmos, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É importante que todos nós encontremos essa uma coisa que pode se tornar o ponto de referência para os outros assuntos da vida, e essa uma coisa é a presença do Deus Todo-Poderoso repousando em nós.